Eu sou o Eduardo e sejam muito bem-vindos ao Crockpoint Chronicles. Hoje vamos falar de jogos de tabuleiro. Ora bem, hoje quero-vos trazer um tema que vai ser a primeira vez aqui no canal, porque eu ainda não falei de jogos de tabuleiro e esta é uma ótima oportunidade porque fizemos uma sessão há relativamente pouco tempo e jogámos aqui 3 jogos que achámos muito curiosos, cada um à sua maneira. Deixem-me começar por dizer que todos eles são da Devir. Curiosamente, poderiam não ser, mas pronto, todos eles são da Devir e um deles já passou um bocadinho a época dele, mas continua a fazer sentido porque, como se costuma dizer, o Natal é quando uma pessoa quiser. Por isso, este continuará a fazer sentido. E antes de continuar, a pergunta que eu tenho para vocês hoje é se vocês jogam jogos de tabuleiro, se gostam deste mundo, deste hobby, e deste curioso hobby, e que jogos é que jogaram agora recentemente. Por isso, vamos a isso. Eu vou falar um bocadinho dos 3 jogos que trago aqui hoje. Tenho mais um, mas ficará depois para um outro episódio. E estes 3 jogos, como eu disse, são da Devir. Um é natalício e os outros 2 têm outras temáticas. Aliás, um deles nem sequer tema tem. Já falaremos sobre ele. Para já, começar aqui por falar do Rudolf. Um jogo de cartas muito curioso. Vocês podem ver aqui que é um jogo de cartinhas que vão montando o vosso trenó. É um jogo com uma mecânica gira, um jogo super simples de aprender, muito fácil de jogar, muito fácil de colocar em cima da mesa. Demora cerca de 10 minutos a ser jogado. Dá para jogar até 6 jogadores, o que é perfeito. E é muito simples, porque vocês só têm que montar um trenó com as cartas e depois fazer combinações para fazer pontos. Com o quê? Tem as renas têm as suas celas, não é? Que eu não sei bem se chama celas, mas é basicamente onde as cordas agarram, e depois essas celas têm cores, e depois isso aí vai fazer com que vocês, quanto mais cores iguais ligarem, acabam por conseguir fazer pontos. É um sistema giro, simples, funciona muito bem, é muito fácil de pôr em cima da mesa. Por isso, o Rudolf é um jogo que, apesar de já não estarmos na época de Natal, é um jogo porreiro para vocês darem uma olhadela e, quem sabe, até aproveitarem para o adquirir e explorá-lo, talvez no Natal de 2026. Eu sei que ainda falta um pouco, mas fica aqui uma sugestão já para o Natal de 2026. Por que não? Pode ser uma boa oportunidade agora para jogarem este Rudolf e conhecerem este Pocket da Devir. Isto é uma coleção, vem aqui com esta abazinha, que isto eles até dizem para arrancar, mas pronto, eu mantive. Isto é uma coleção que é a coleção Pocket da Devir, que são estes microjogos, normalmente são de cartas e há diferentes tipos de jogos. Há uns que são só para 2 jogadores, há outros que são para mais jogadores. Há uns que demoram mais tempo, outros que demoram menos, mas na sua maioria são jogos curtinhos e rápidos de aprender e fáceis de jogar e de pôr em cima da mesa. Por isso, este Rudolf, muito curioso e muito interessante. Muito simples, mas gostámos muito. Depois, um jogo que jogámos imenso. Acabamos por fazer várias partidas deste jogo e só não fizemos mais porque o pessoal tinha que se ir embora, mas gostámos muito, que foi o I-Low, que é um jogo aqui também da Devir, lançado aqui pela Schmidt. Estava aqui a ver que a caixa está de patas para o ar, por isso vou aqui dar a volta. Não sei se vocês têm estas questões com os vossos jogos, mas eu tenho. E pronto, o I-Low também é um jogo de cartas, como podem ver aqui. Tem aqui as cartinhas. E é um jogo de cartas. A caixa é um bocadinho maior que um pocket normal, mas na verdade também são só baralhos de cartas, mas como podem ver a caixa é ligeiramente maior. E este I-Low, basicamente, vocês fazem combinações de cores para limpar o vosso campo. Como podem ver aqui, tem aqui um campo com várias cores, e depois vocês têm que fazer combinações para limpar o campo e assim fazer o mínimo de pontos possíveis. A curiosidade deste jogo é essa mesma, é que vocês têm que fazer o mínimo de pontos possíveis até chegarem a um valor final. Isto é um jogo que também é relativamente rápido, depende sempre da pontuação que vocês querem. Vocês podem jogar até um máximo de 100 pontos, 200, 50, o que vocês quiserem. O que eles têm no manual é até 100 pontos, mas na verdade vocês podem fazer como quiserem e isso pode aumentar ou reduzir o tempo de jogo.
que é giro. Em relação ao que nós fizemos até aos 100 pontos e depois o objetivo de cada jogador é limpar o máximo de cartas, sendo que as cartas estão numeradas de -1 até 11, ou seja, a ideia aqui é limpar o máximo de cartas para que no fim da ronda, ou seja, quando o primeiro acabar, ou seja, quando o primeiro limpar o seu campo, os outros têm mais uma jogada e depois vai-se somar os pontos de todos, tendo em conta que quem acabar o seu campo ou quem abrir a sua última carta, bem, se acabar o seu campo é 0 pontos, não é? Que ele nem ganha nem perde nada. Se abrir a última carta, vai somar os seus pontos também e depois aí pode ganhar ou perder pontos, pronto, depende como é que as coisas estejam. E depois os outros jogadores vão fazer exatamente o mesmo e vamos contabilizar aquela pontuação naquela ronda e depois fazemos uma ronda a mais e até ao primeiro jogador chegar aos 100 pontos. Quando o primeiro jogador chega aos 100 pontos, ao fim de uma ronda, então aí acaba o jogo e vemos quantos pontos é que cada um tem e percebemos quem é que tem menos pontos. Quem tiver menos pontos, ganha o jogo. Basicamente é isto. Ou seja, completamente o oposto, mas é muito engraçado, a mecânica é muito gira, nós gostámos mesmo muito. As cartas andam aqui todas aos trambolhões, porque eu ando aqui a mexer o jogo para trás e para a frente e já não consigo fechar a caixa. Mas as cartas são basicamente é só isto. Tem os tais números e as tais cores e é um jogo muito simples que funciona muito bem e é muito rápido também de meter em cima da mesa e de explicar as regras, por isso é um excelente jogo também para uma pequena party ou reunião de família ou outra coisa qualquer. High-Low, recomendado. Depois, para terminar aqui o jogo maior que nós temos aqui, que eu tenho aqui, e que gostei bastante, é um jogo muito recente de Advir, saiu há poucos dias, semanas em relação a quando isto sair, mas que é o jogo Utan, Vida Selvática. Basicamente é um jogo que demora cerca de 30 a 45 minutos, mais coisa menos coisa, e pode ser jogado até 4 jogadores, também podem jogar, também tem uma versão a solo, se quiserem jogar sozinho, e mais uma vez a caixa não está bem alinhada, e eu com a minha mania vou alinhar a caixa direitinha com a parte de trás. Mas pronto, o Utan é um jogo em que vocês, basicamente o objetivo é relativamente simples, vocês têm que fazer o máximo de pontos possíveis para ganhar o jogo, pronto, como é muito habitual deste tipo de jogos, e neste jogo, para fazer pontos, basicamente vocês vão ter que construir a vossa floresta, atrair animais e depois fertilizar a vossa área e depois a partir daí vão ganhar pontos pelas combinações que fazem, quer de áreas completas, quer de florestas, ou seja, crescidas, com árvores, quer pelos animais que têm em campo e pelos pontos que cada área dá pelo animal que está lá introduzido. Por isso, é um jogo também relativamente simples de aprender. Por acaso estes 3 jogos são bastante simples, em termos de aprendizagem, não requer muito tempo para perceberem as mecânicas. Agora estava a ver que isto aqui tem 2 subtítulos. Aqui tem Utan, Vida Selvática, e aqui tem Utan, a vida na floresta tropical. Este é que eu suponho que seja a versão portuguesa. Porque isto, normalmente a Devir lança as caixas com regras em PT, espanhol e mais 1 ou 2 línguas. Porque são edições que acabam por sair em vários sítios diferentes. Mas, como estava a dizer, os 3 jogos bastante diretos de aprender e até relativamente fáceis de meter em cima da mesa, e acabam por ser jogos bastante divertidos e rápidos de serem jogados. Este aqui é um bocadinho mais longo que os outros, mas depois também depende da forma, também da quantidade de jogadores que têm em campo, na mesa. E porque nós já fizemos este jogo a 2 e já fizemos a 4 e é relativamente diferente em termos de tempos, porque os turnos acabam por demorar menos tempo e acaba por ser mais rápido a ser explorado. Mas pronto, é um jogo porreiro também, este Utan. Gostei muito das mecânicas e do funcionamento. É bonito de ter na mesa, sem dúvida, com as flores, com os terrenos, com os rios basicamente com a erva, que depois vocês vão metendo flores de várias cores e depois vão metendo as arvorezinhas, depois os animais entram, ou seja, no fim fica uma floresta engraçada com os animaizinhos lá dentro, fica giro, fica bem montado em cima da mesa. É um jogo que requer algum espaço, mas nada de muito especial, porque vocês podem usar também a caixa para ajudar a organizar as coisas enquanto estão a jogar, por isso não precisam propriamente de um espaço gigantesco na mesa, o que é fixe também. E pronto, e é isso. Utan,
Rudolph e o fantástico Halo. 3 jogos aqui que ficam de recomendação, 3 jogos de tabuleiro que ficam de recomendação, aqui como a primeira lista de recomendações de jogos de tabuleiro aqui no Crockpoint Chronicles. Não se esqueçam de dizer aí nos comentários que se vocês gostam de jogos de tabuleiro e qual é que foi o último ou os últimos que exploraram e se já jogaram algum destes. Eu fico-me por aqui e até um próximo vídeo. Tchau!